Povo de Deus, nós vamos passar para os irmãos os dados bancários para você que quer ofertar, dar sua coleta, dizimar na obra de Deus, que vocês tanto têm ajudado a gente nessa nossa missão de evangelização. O Bruno vai pôr aí para a gente o banner, boleto não, né, Bruno? Aí só Deus. Que é no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4. Em nome da Congregação Cristã Apostólica. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4. E a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. alfaville@ccacristã.org.br. Toda ajuda que Deus preparar é sempre muito bem-vinda para as reformas das igrejas, para atendimentos da obra da piedade, para a manutenção das casas de oração, do escritório da igreja que funciona a semana inteira, para as lives também que são transmitidas para toda a Irmandade. São 64 lives por mês que Deus prepara aqui do Alphaville. No mínimo duas por dia. O Brunão vai voltar aqui para a gente e nós vamos fazer uma oração agradecendo as ofertas que Deus tem preparado. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo te damos graças pelo fruto que tu tens preparado do coração da nossa Irmandade, do teu povo, que também é o fruto do amor dos teus filhos pela tua obra. Recompensa cada um com muitas bênçãos do céu, e que teu povo creia que esta é uma terra fértil, que o que semeia cresce, produz para a glória do nome do Senhor. É o que pedimos por Jesus Cristo, bendito eternamente. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 41, no verso 38. Capítulo 41, no versículo 38. Tá? Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, juntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então
acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Somente até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse é o começo, né, da fé como um todo, ou a metade do começo, do princípio. Já José é filho de Jacó, filho de Isaac, que é filho de Abraão. Então os irmãos veem que é do começo lá, da história de Deus com o homem. Então já haviam passado algumas gerações, Abraão, Isaac, Jacó, e agora José e seus irmãos, e os filhos de José, Manassés e Efraim, e outros mais que Deus o deu. Ele, irmãos, era um jovem, assim como Davi, em quem havia uma luz diferente, em quem havia uma escolha diferente de Deus, um chamado de Deus sobre a sua vida. Os irmãos poderão notar que há pessoas que têm um chamado de Deus para alguma coisa, uns para a medicina, outros para a música, outros para a poesia, para a arte como um todo, outros para artes cênicas, né, para o teatro, outros um chamado mais espiritual, para padre, para pastor, para um sacerdote, para um líder espiritual. E esse chamado, ele vai aparecendo ao longo da vida daquela pessoa, ele vai se mostrando. Entretanto, nem todas as pessoas estão preparadas estão alinhadas com aquele chamado para dizer: eu vou apoiar esse meu filho. Por exemplo, pode ser que o irmão tenha na sua casa um filho que é dado à música, à arte como um todo. E às vezes, na nossa ignorância, a gente pode dizer: esse menino é preguiçoso, esse menino não gosta de trabalhar, esse menino gosta de enrolar, não gosta de pegar no pesado, e chama até de nome feio, de vagabundo, de coisas feias. E não é assim, irmão. A gente tem que estar atento para valorizar aquilo, para procurar entender de qual maneira melhor potencializar as qualidades das pessoas que estão à nossa volta. E não potencializar os seus defeitos, as suas falhas. Imagina, Einstein, Brunão, tinha déficit de atenção. Albert Einstein. Imagina se ele fosse colocado naquele tempo, né, que ninguém sabia nem que existia isso. Mozart ficou surdo, era surdo. Imagina só, irmão. Grandes mentes para toda a humanidade. Grandes homens e mulheres. Chiquinha Gonzaga. Nosso Deus, que as composições mais bonitas que Chiquinha Gonzaga fez. Ethel Smith, que era uma americana, salvo engano, que tocava órgão. As organistas que estão assistindo aí, procura Ethel Smith. E-T-H-L, Smith, com T-H no final. Ela toca órgão assim, ó, faz assim com as mãos nos dois teclados, assim. Você não consegue enxergar os dedos dela. E umas mulherzinhas tocando pandeirinho, coisa mais bonita do mundo de ver. Irmãos, é a palavra. Falei para o Bruno, tem dia que eu aviso a palavra para ele antes, e ele já deixa no GC ali prontinho. Tem dia que não tem. Falei, Bruno, não tem palavra. Falei para ele. Aí quando nós demos aquele momentinho aqui, eu falei, Bruno, graças a Deus, Deus já trouxe a palavra sobre José, só vou ver onde está escrito para te falar. E ele colocou aí para os irmãos. Essa noite, o Senhor quer te lembrar da história de José. Um sonhador. Alguém que tinha um chamado. Mas seus irmãos preferiram caçoar, preferiram inferiorizar, menosprezar, abafar aquilo de bom que havia nele. E quando viram que aquilo era verdade, ainda tiveram uma chance de se redimir, dizer, puxa, não é brincadeira não, ele tem um chamado de Deus. Aí não. Aí eles passaram a ter inveja de José.
Aí eles passaram a ter ciúmes de José. Seja você, irmão e irmã, uma alavanca na vida das pessoas. Olhe sempre para elas com bons olhos. E procure potencializar aquilo que é de bom no seu filho, na sua filha. Às vezes ele não vai bem numa matéria, mas ele tem mais destreza para outra. Valoriza aquilo. E ele sendo valorizado naquilo que ele tem dificuldade, naquilo que ele tem facilidade, ele vai superar aquilo que ele tem dificuldade. Por quê? Ele vai se sentir confiante. Há pessoas que não são dadas à oração, mas são dadas à pregação da palavra. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu sobre a diversidade de dons espirituais, lá em Coríntios. A cada um, Deus dá uma parte, a cada um Deus dá uma qualidade. E normalmente, essas pessoas que têm esse chamado de Deus, lá na frente elas vão se destacar, e aí todos quererão valorizá-la e valorizá-lo, mas talvez ele não tenha, ele tenha, dentre tantas qualidades, ele não tenha a qualidade de dizer, vou deixar para trás. José, além de todas as qualidades, glória ao nome santo do Senhor, além de toda a escolha de Deus sobre a sua vida, ele tinha um coração perdoador e caridoso, irmãos, porque quando tudo se passou na sua vida, e ele foi, irmãos queridos, parar lá como governador do Egito, primeiro, ninguém ouve dizer que quando ele estava exaltado, ele foi atrás da mulher de Potifar para lhe fazer justiça quando ela acusou ele de tentar violentá-la. Não tem nada escrito aqui. Foi só o momento que ela fez o mal para ele e ficou registrado. Ele não deu resposta, ele não falou nada. Ele sabia que estava na mão de Deus. Da mesma sorte, alguém pode dizer, não, mas foi um lapso na escritura. Alguém esqueceu de comentar que José foi lá e mandou matá-la. Não, irmão, esse era o comportamento de José. Porque quando seus irmãos vieram até ele fez a mesma coisa. Glórias a Deus nas alturas. Ele também simplesmente esqueceu. E ainda atribuiu a Deus, disse, meus irmãos, não vos entristeçais por isso. Eu entendo que vocês me venderam hoje, foi um plano de Deus. Glória a Jesus, para que hoje nós estivéssemos aqui. O profeta anunciava, irmãos amados, a vinda do Messias. Glória ao nome do Senhor, que ele nasceria em Nazaré, irmãos. Mas Maria e José não moravam naquela terra, moravam distantes. Mas deu uma loucura em César, ele quis fazer um censo no povo e deu ordem que cada um voltasse até a sua terra natal para se cadastrar no censo, para ele poder cobrar impostos. E nisso sai José e Maria peregrino e vão parar na sua terra natal. E lá nasceu o Filho de Deus para cumprir a palavra. As coisas que acontecem na nossa vida são partes integrantes do plano de Deus em nós, irmãos. Do mover de Deus em nós, em tudo, absolutamente tudo que nós fazemos. O Senhor te chama essa noite de José. Tu és também um sonhador, glória a Deus. Não é ruim sonhar, não é recriminável, irmão, recriminável sonhar. O próprio povo, quando estava na Babilônia, escreveram nos Salmos, o salmista escreveu, o cantor Mora escreveu, nós estamos como aqueles que sonham, lembrando-nos de Sião, bendito seja Deus. Ninguém sonha, ninguém vislumbra uma coisa ruim, amanhece dizendo, estou sonhando com vontade de quebrar uma perna. Não, eu sonho que veja meu filho formado na faculdade, não é, Brunão? Ver o Enzo com diploma. Eu sonho ver aquele meu parente que está doente e curado. Oh Deus, eu sonho com o dia de ver meu irmão, aquele amigo, aquela amiga recuperado das drogas. Bendito seja o nome do Senhor. De maneira que quando sonhamos sonhos bons, depressa a gente conta para os outros e fica feliz, e quando sonhamos sonhos ruins, a gente passa o dia meio ruim, né? Fala, meu Deus do céu, que será que... sonhei com cobra. Mãe que tem mania dessa, sonhei com dente, é morte. Minha mãe fala, diz, sonhei com uma árvore florida, alguém vai morrer. Sonhei que tinha uma coruja no telhado da casa. Essas coisas dos antigos, né? A minha mãe, tudo que é sonho é morte para ela. Sonhei com formiga, é morte. Sonhei com lasanha, é morte. Cada dia é uma coisa. E o Senhor quer colocar nos nossos corações bons sonhos. Irmão, receba o dom de José sobre a tua vida, de esquecer das coisas ruins. Olha como ele era perdoador, Brunão.
Ele põe o primeiro nome do seu filho e disse assim, Manassés. Por que ele disse assim? Porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ele esqueceu daquilo que os irmãos tinham feito. Não é esquecer deles, esqueceu do mal deles. Porque tanto não se esqueceu deles que quando ele os encontrou, ele chorou igual criança. E o segundo filho ele chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aonde ele foi preso? No Egito. Para quem ele foi vendido? Para o Egito. Quando os ismaelitas o levaram, e ele foi vendido para Potifar, Egito. A mulher de Potifar acusou ele de tentar estuprá-la. Aonde? No Egito. Quando isso aconteceu, ele foi preso aonde? No Egito. Aí quando o faraó, teve o sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras, foi aonde? No Egito. E a interpretação que Deus deu a José foi aonde? No Egito. E faraó colocou ele para governar aonde? No Egito. Irmão, onde você caiu, você vai levantar, irmão. Você pode estar dizendo, vou mudar dessa cidade para esquecer da minha vergonha, da minha aflição. Deus te diz, não muda, eu te exaltarei no lugar da tua queda. Ninguém pode cair aqui e levantar lá adiante. Como que vai daqui para lá para levantar? Primeiro tem que levantar aqui, estar de pé lá adiante. Você só vai sair daí quando Deus te levantar a cabeça. Bendito seja Deus. O que a palavra fala, entra no teu quarto e clama a Deus em secreto, e Ele publicamente te exaltará. Que adianta Deus te exaltar lá em Santa Catarina? Que adianta Deus te exaltar lá em Belo Horizonte, lá em Porto Alegre, lá em Curitiba? Deus vai te exaltar aqui onde você está. E quando você partir, você parte com a tua bênção junto. Para que todos aqui vejam. E quando os de lá te perguntarem dos daqui, os que você chegar, perguntarem aos daqui sobre você, os daqui dirão, verdadeiramente, Deus levantou a cabeça desse homem, dessa mulher. E lá também Deus te exaltará depois. José, no lugar da tua aflição, glória a Deus, no lugar da tua queda, do teu choro, vem vindo exaltação de Deus aí, diz o Senhor. Mas não se preocupe em ser quem você é. Ultimamente Deus tem falado muito, muito sobre isso, irmão. Não se preocupe em amar a Deus com as forças que você tem. Entregar a Deus o teu melhor, não é o melhor que eu acho que você pode dar. Nós temos um obreiro aqui, que ele já me falou, irmão, eu vou deixar de atender o meu ministério, o meu cargo na igreja, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu não quero dar trabalho para os irmãos. E eu falei para ele, irmão, só se Deus me levar. O dia que você falar que não quer mais, que você bater o pé e falar que vai embora, eu não posso te pegar para o colarinho e te trazer aqui para atender teu ministério, teu cargo. Mas enquanto Deus nos der vida e saúde, você vai ficar aqui. De vez em quando ele dá umas pinoteadas, eu falo, você sabe que eu não desisto de você, né? Não interessa. Nós temos 42 obreiros aqui no Alphaville. E eu conheço cada umzinho deles só de olhar para a carinha deles. São meus filhos espiritual. E eu conheço meus filhos. Glória ao nome do Senhor. E todos são extremamente importantes. Quero inclusive deixar uma declaração de amor para eles aqui. Dizer que vocês são insubstituíveis. Todos vocês. Todos. Todos. Desde a irmã da limpeza até os irmãos diáconos, o irmão Wayne, que é meu conservo. Todos fazem muita falta, porque a cada um foi dada uma porção. E vocês são excelentes naquilo que vocês sabem fazer. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. E assim, irmão, o dom de Deus apareceu na vida de José. Mas apareceu alguma coisa muito mais excelente do que a escolha de Deus. Vou dizer aos irmãos por quê. Porque Deus o escolheu para reinar. Deus o escolheu para brilhar, que ele disse que teve um sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele, fazendo alusão a seu pai, sua mãe e seus irmãos. Bendito seja Deus. Então Deus havia escolhido José, mas José também havia feito uma escolha. Ele havia escolhido ter caridade no seu coração. Ele havia escolhido como Marta, como Maria,
a boa parte que não lhe seria tirada. Ele escolheu esquecer do mal que seus irmãos fez. Ele escolheu esquecer do mal que a mulher de Potifar o fez. Bendito seja o Senhor. Passou na prisão, passou açoite, passou humilhação, fome, vergonha e doenças. Mas ele deixou tudo de lado, porque quando o bem de Deus veio sobre a sua vida, ele disse: Senhor, o bem é tão maravilhoso que eu estou recebendo, que eu me esqueço do mal que eu passei. Pode ver, irmão, ninguém recebe o bem e termina no mal. Primeiro recebe o mal, depois vem o bem. Primeiro trabalha, depois recebe. Primeiro planta, depois colhe. Bendito seja o nome santo do Senhor. E assim Deus te diz por esta santa palavra: preparai os vossos corações para as colheitas de Deus na tua vida. Tem uma escolha de Deus sobre você, mas para que haja comunhão entre você e Deus, escolha você também uma boa parte. Escolha o perdão, escolha relevar, escolha deixar de lado, escolha dar pão para quem te negou o pão, irmão. Escolha abraçar aquele que te rejeitou. Pode ser um pai que você não conhece, que te rejeitou quando sua mãe ficou grávida. Pode ser um irmão que há muito tempo vocês não se falam. Não chorem no velório um dos outros. O defunto não vai ouvir teu choro nem ver. Nem precisa levar flor para ele. Quem gosta de flor é a abelha. Faça tudo enquanto ele estiver vivo. Depois que morrer, joga num buraco qualquer, bota fogo, nem urubu não come, de tão ruim que nós somos. Faça agora, faça já. Os irmãos de José tiveram essa chance de arrependerem-se. E ele teve a chance de fazer o mal, de pagar o mal com o mal, mas ele preferiu pagar o mal com o bem. Ele foi, aleluia, ele foi abençoado. Seus irmãos foram abençoados e toda a terra foi abençoada. E todos nós estamos sendo abençoados por causa não da escolha de Deus, pela escolha de José, de ser fiel, de amar, de perdoar. Toda a terra foi beneficiada, não só o Egito, porque vinham povos de toda a terra buscar do fruto que havia guardado nos celeiros de Faraó, porque a benção de Deus estava sobre José. O Senhor te diz: meu irmão, minha irmã, servo de Deus, serva de Deus, a tua bênção será tão grande que virão de longe comer dos teus celeiros, beber dos teus tanques, do teu cântaro. E o Senhor te diz: não tema, porque eu te farei prosperar. A bênção foi tão grande que eles já não sabiam. Olha, assim juntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não havia numeração. Eles não conheciam os números infinitos, como nós. O número é infinito, a matemática é infinita em possibilidade. Eles sabiam contar até um tanto. Depois eles pararam, falaram: eu não sei mais que número tem depois desse. Sabe escrever quanto é 1 milhão? Vira e mexe, eu escrevo R$1, R$1.000. São 60,00. Eu não sei, nunca tive 1 milhão, como é que eu vou saber? Assim foram eles. Irmão, vou pregar o que Deus manda. Aleluia. Vou pregar, Bruno, o que Deus manda. Aleluia, você vai assinar documento com números que você nunca sonhou na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai assinar cheque que você nunca sonhou na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai começar a contar o zero, vai falar: deixa eu ver quanto que é isso aqui. E você vai lembrar dessa palavra. Mas não esquece de escolher a boa parte. Não esquece de escolher o perdão e a misericórdia. Porque Deus te diz: a minha bênção será como a areia do mar sobre a tua vida. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra, irmão. Boa palavra de Deus para nós. Agradeçamos a Deus em nome de Jesus. Amém. Santo Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Eterno e soberano Deus, voltamos em oração aos teus pés para agradecer-te pelo culto que tu tem dado a todos nós, e pela tua boa palavra que enviada do céu veio falando aos nossos corações. Ó Deus, cumpre em nós a tua palavra e faze-nos crer nela de todo o nosso coração, a tomar posse da tua bênção sobre a nossa vida e ser fiel a Deus e, acima de tudo, escolher a caridade sobre nós.
Despede o teu povo em paz, remoendo, se alegrando por esta santa palavra. No nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém.